Olha, pessoal, vamos aqui para a nossa aula 13, que é propriedades operatórias de limite. Hoje a gente vai aprender a calcular de fato o limite, tá bom, gente? Vamos lá. Não todas as situações, mas muitas delas, tá? Então, hoje a nossa aula 13 é propriedades operatórias de limite fundamental, beleza? Então a gente vai fazer uma problematização inicial, que uma pergunta, na verdade, é uma pergunta norteadora, hoje é a coisa mais objetiva mesmo, tá? E vamos apresentar as propriedades dos limites, o procedimento operatório de cálculo geral, tá? E vamos aplicar isso para funções polinomiais e funções racionais. Depois a gente vai falar das outras funções, logarítmica, exponencial, seno, cosseno, né? Esse aqui serve para função potência também. Então, de certa maneira, a gente vai, nas próximas aulas, debater as outras funções também e já engatar com continuidade, né? Que é um outro conceito também que depende da noção de limite. Mas hoje a gente vai aprender a calcular limite de fato, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode calcular limites operacionalmente? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber que os limites têm algumas propriedades. E, sendo propriedades, a gente não tem como... a gente até tem como provar isso aqui, mas não é o escopo desse curso fazer isso. Então, a gente vai partir da ideia de que é razoável a admissão dessas propriedades, tá bom? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Se você tem o limite da soma de duas funções, tá? Isso é o limite da soma de cada uma delas. Então, se você tem o limite de f mais g, com o x tendendo a c, tá? Ou y mais z, você calcula o limite de uma, calcula o limite da outra e soma os dois. Mesma coisa para a diferença. Então, o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, você tem o limite da diferença entre duas funções, você calcula o de uma, calcula o da outra e diminui a uma da outra. Não pode ser a outra da uma, porque aí vai ser outra coisa. Então, é a uma da outra. No caso, uma é a f e a outra é a g. Limite do produto é o produto dos limites. A mesma coisa. Então, para x tendendo a c, o limite do produto das funções f, g, vai ser o limite de f com x tendendo a c vezes o limite de g com x tendendo a c. Então, acompanha, né? Limite do produto é o produto dos limites. E o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, o limite de f dividido por g para x tendendo a c é o limite de f para x tendendo a c dividido pelo limite de g com x tendendo a c. Feito isso, vamos começar a investigar agora, sabendo essas propriedades, vamos investigar agora o que acontece com a função identidade. Então, o limite da função identidade y igual a x nos mostra que, para quando x se aproxima de zero, a função identidade se aproxima de zero, e quando x tende a infinito, a função identidade se aproxima do infinito. Claro, se y é igual a x, x se aproximando de zero, ele se aproxima de zero. E se aproximando de infinito, ele se aproxima de infinito também. Então, isso é importante que você guarde, porque essa função vai aparecer bastante aí para nós, disfarçada na forma de polinômios, de potência e de outras coisas mais. Veja, vou fazer agora um procedimento aqui para a gente ir verificando, né, o quanto, né, o que eu acabei de falar é razoável. Então, ó, para x igual a 1, f de x igual a 1 também, porque y é igual a x. Então, y é igual a x. Para x igual a 0,1, aí o y já cai para 0,1 também. Ou seja, eu estou aproximando mais de zero. Quando eu estou fazendo aí 0,1, ele é mais próximo de zero do que o 1. Quando eu pego 0,01, agora 1 não é mais um décimo, é um milésimo. O y também diminui, se aproxima mais ainda de zero. Quando eu tiro aqui para 0,00001, o y também diminui. E aí, assim que eu vou diminuindo, tão próximo quanto eu queira chegar de zero, vai diminuindo mais ainda o valor de y. Então, a gente vê o seguinte, que quando x se aproxima de zero, y tende para o valor zero, tá? Ou quando x tende a zero, y também tende a zero. Vamos ver o que acontece para valores muito grandes, para infinito, né? Então, ó, para x igual a 100, y igual a 100.
Para x igual a 10.000, y igual a 10.000. Para x igual a 1 milhão, y igual a 1 milhão. E para x igual a 100 milhões, y igual a 100 milhões também. Ou seja, a gente vai aumentando os valores de x, os valores de y vão aumentar também. No limite em que x se aproxime ou tenda ao infinito, y também tenderá ao infinito, certo? Outra função importante é a função recíproca. Tá? A função recíproca, ela é uma função racional, tá? Que ela tira o zero do seu domínio. Tá? Agora, é importante que você saiba que tirar o zero do domínio, tá? Significa dizer que se a gente aplicar zero nessa função, ela não tem um valor determinado. Agora, ela tem um limite. Para quando o x se aproxima a zero vindo por valores maiores do que zero ou vindo por valores menores do que zero, o x ele vai se aproximar, tá, aí de infinito, tá bom? Então, e para quando o x se aproxima de mais ou menos infinito, a função y se aproxima de zero, tá? Então vamos ver aqui. Vou botar um gráfico dessa função no GeoGebra, tá? Para que você veja aqui, ó. Então, aqui, né? 2 horas depois. Vamos aguardar a boa vontade do programa. Pronto. F de x é igual a 1. Cadê a divisão aqui? 1 dividido por x. Pronto, ó. Veja. Estava representado lá no gráfico, e agora, por isso que eu puxei aqui, não, desculpa, estava representado na equação matemática ali, o seguinte fato, que o y se aproximava, para quando o x tende a zero pela direita, ó, que são esses valores aqui, ele se aproximava de infinito. E quando ele se aproximava pela esquerda, ele se aproximava de infinito também. Só que tem uma coisa que eu não falei para vocês propositalmente que eu queria mostrar agora nesse gráfico, que é o seguinte, ó. Para quando o x tende a zero pela direita, o 1 sobre x, y, se aproxima de mais infinito. E quando ele se aproxima pela esquerda, o y, que é 1 sobre x, se aproxima de menos infinito. Como assim, professor? Vamos lá no GeoGebra de novo. Isso aqui é muito interessante de você ver com esse sistema semiótico aqui, que é o gráfico. Bom, veja, quando você se aproxima de zero, cada vez mais ele vai assumindo valores, o y assume valores cada vez mais negativos, tá? Para valores menores do que zero. Menor que zero é negativo, né? Então, ó, para valores menores que zero, a gente vai se aproximando de zero, a função começa cada vez mais a apresentar valores mais negativos, ou seja, maiores em módulo e com sinal trocado. Agora, quando a gente aproxima pela direita, que são por valores maiores do que zero, essa função aqui, ó, ela se aproxima de mais infinito, tá? Porque ela se aproxima de valores muito grandes, né, lá para cima de y. Tá? Então, o y vai se aproximando de infinito quando x tende a zero. Significa que a gente tem um valor definido para a função em zero? Não. Tá? Não temos. Essa função não está definida nesse ponto. Tá? Guardem essa informação. A função não está definida no ponto, mas ela tem um limite, tá? Quando se aproxima, na verdade, ela tem dois limites, um quando se aproxima pela direita e outro quando se aproxima pela esquerda. E para quando x tende a mais infinito, y se aproxima de zero, e quando tende para menos infinito também se aproxima de zero, né? Deixa eu ver se eu consigo ocultar isso aqui. Tá? Ó, você vê que cada vez mais os valores vão se tornando menores aqui, ó. Ó, eles vão se aproximando aí do eixo x
Isso significa que os valores de y estão menores, se aproximando de zero. Tá bom? Voltemos. É por isso que está escrito assim, ó. Para x tendendo a zero pela direita, 1 sobre x se aproxima de mais infinito. E para x tendendo a zero pela esquerda, 1 sobre x se aproxima de menos infinito. E tanto para mais ou menos infinito, o limite de 1 sobre x aqui, tá? Deixa eu botar aqui assim, né? Essa fonte aqui, para não confundir a sua cabeça, né? Aqui, ó. Limite de 1 dividido por x se aproxima de zero. Beleza? Então, a função identidade, ela para x tendendo a zero, ela se aproxima de zero, e para x tendendo a infinito, ela se aproxima de infinito. A função recíproca é o recíproco disso, é o contrário, né? O reverso disso. Então, para x se aproximando de zero, ele tende a mais ou menos infinito, dependendo de se x é aproximado pela direita, quando ele tende para mais infinito, e menos infinito para quando x tende pela esquerda, tá? E limite de 1 sobre x para quando x se aproxima de mais ou menos infinito é zero. Você vê que é o reverso daquilo que a gente tinha colocado. Então, ó, a gente está aproximando só a zero pela direita, tá? Mas se você visse aqui, botasse o sinal de menos, você vai ver que cada vez mais os valores se tornam mais negativos, tá? Então, ó, para 0,1, você aplica aqui, ó, y retorna o valor de 10. Para 0,001 retorna o valor de 1.000. Para 0,00001 retorna o valor de 100.000. E para 0,0000001 ele retorna o valor aqui de 1 milhão, ou peraí, 10 milhões, tá? Isso aqui, claro, pela direita. Se você coloca pela esquerda, aí, claro, vai ser menos 0,01, menos 0,001, e só vai aparecer um sinal negativo, mas os valores vão ficar cada vez menores. O que dá aquele lado assim, né? É uma coisa assim, né? Uma coisa assim e assim, né? O gráfico da função. Para x igual a 100, agora a gente aumenta, né? Você poderia também aumentar para menos infinito. Você ia ver que cada vez mais ele ia se aproximar de zero. 100, 0,01, 10.000, 0,0001, 1 milhão, 0,000001 e 100 milhões, 0,00000001. Tá bom? Então, cada vez mais você vai se aproximando de zero. Quando você aumenta o x, ele vai se, desculpa, quando aumenta x, o y vai se aproximando de zero. Tá? Bom, agora a gente passa para uma outra propriedade que são os procedimentos operatórios, tá? Dado que a gente viu isso, né, o limite da função identidade, o limite da função recíproca, a gente já pode elaborar essas coisas para exemplos um pouquinho mais complexos, tá? E aqui tem alguns passos recomendados para você seguir quando for calcular limites, tá? Primeiro, aplique o ponto de tendência para a função, ou seja, se x tende a c, para f de x, aplique na função e veja o que dá. Pode ser, e em geral há, alguma indeterminação. O que é indeterminação? Coisa que a gente não sabe, que está indeterminada. A gente não sabe dividir zero por zero, infinito por zero, zero por infinito, ou infinito por infinito. Tá? A mesma coisa divisão por zero. Aí também a gente não sabe. Tá? Inclusive, vou colocar aqui, ó, uma barra aqui para dizer que a gente está, por exemplo, dividindo zero por infinito. A gente não sabe quanto é que são essas coisas, então é uma indeterminação. Se a gente não sabe, a gente tem que resolver isso para a gente tirar essa questão da indeterminação. Então, se houver indeterminação, remova. Se não houver, analise o resultado. Tá? O passo 3 é, se não tiver indeterminação, você chegou provavelmente no resultado. Se tiver indeterminação, remova. E a gente vai, essencialmente na aula de hoje, se focar em aprender a remover indeterminações. Tá? Por último, se houver indeterminação, você remove, né? Você a remove e reaplica o ponto de tendência após a remoção da indeterminação. Vamos lá. Vamos pegar como exemplo, e agora eu vou diminuir a minha tela, vou puxar aqui uma tela acessória do Word para a gente fazer continha. Vou dividir aqui no meio. Aqui, ó.
Pronto. Bom, o limite é esse, ó. Uma travadinha aqui. Ó. Limite para x tendendo a 5. Pronto. Aqui, ó. X tendendo a 5. Dessa divisão aqui, ó, de x menos 25, x quadrado menos 25, dividido por x menos 5. Aí, beleza, né? Aplicando o ponto de tendência. Quem é o ponto de tendência? X igual a 5. Aqui, ó. Então, você aplica, né? Ó, aqui, ó. Você bota, ó, 5 ao quadrado, né? Onde tem x, eu boto 5. Menos 25. Aqui, ó. 5 menos 5, tá? Aí você, 25 ao quadrado, você sabe que 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5. Então, 25 menos 25, dividido por 5 menos 5. Você acaba de ver que você tem uma indeterminação, que é 0 dividido por 0, tá? Que é igual a indeterminação. Vou botar assim, ind, certo? Determinação. 2. Então, verificar se tem indeterminação, né? Então, vou botar aqui, ó, 2. Verificar se tem indeterminação. Sim, tem. Vamos remover agora, tá? Remover a indeterminação. A gente vai usar um procedimento simples que envolve a ideia de produto notável, tá? Que são os quadrados da soma pela diferença. A gente sabe que se a gente tem, tá, um número x ao quadrado menos c ao quadrado, isso aqui pode ser escrito como x menos c vezes x mais c. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Só você executar, ó. Então, executando, vamos ter aqui, ó, x quadrado, x menos c vezes x mais c. Isso aqui é conteúdo, eu creio que do 8º ano, tá, gente? Então, ó, x, aplica aqui a distributividade. X ao quadrado mais x vezes c. Aqui, ó, menos x vezes c mais menos c ao quadrado. Você vê que esses dois termos aqui são iguais, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Esse com esse. Então, cortou-se. E sobramos, né? Aqui, ó. O que leva a x quadrado menos c quadrado. Bom, no nosso caso, c igual a 5, tá? Então, aqui, ó. X quadrado menos 25 é igual a x menos 5 vezes x mais 5, certo? Assim, vamos copiar isso. É igual, aqui, ó, vou trocar o x quadrado menos 25 por isso. Ô, Senhor!
Pronto. Então, ó, esse é igual a esse. E a gente corta, ó. Corta, corta. Então, ó. É um detalhe, não é que a função x² menos 25 dividido por x menos 5 seja igual à função x mais 5. O limite delas é o mesmo, tá? De x mais 5. Pronto. Então, assim, a indeterminação foi removida. Reaplique o ponto de tendência. Então, reaplicando o ponto de tendência, vemos que, aqui, ó, aqui, ó, é igual a 5 mais 5, tá? Que é esse limite aqui, ó. Então, a gente joga o 5 aqui e isso resulta em 10, tá? Encontramos o limite, tá? Agora, para essa função aqui. Se você quiser ir jogando na calculadora, pode jogar lá, você vai ver que o limite é 10. Se quiser, pode até fazer no GeoGebra aqui, ó. É igual. Tá? Você vê, ó, ela é equivalente aqui, tá? Ela é equivalente aqui, tá? A uma equação de primeiro grau, mas ela não é uma equação de primeiro grau. Sabe por quê? Porque a equação de primeiro grau, em todos os pontos, ela é válida. Aqui, ó, no ponto x igual a menos 5, melhor, né? Cadê? Ó, no ponto x igual a 5, tem essa bolinha aberta aqui, significa que essa função não está definida nesse ponto. Mas, se você for ver, ó, ela se aproxima de 10, tá? Mas isso aqui significa que a função não está definida nesse ponto, tá? Por isso que ela não é igual a uma função linear, porque a função linear está definida nesse ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma g de x igual a x mais 5. Pronto, ó. Qual é a diferença? Cadê o x igual a 5 aqui? Tá? Por alguma razão, aquele pontinho sumiu, tá? Tá? Mas vocês viram, né? Que para x igual a 5, essa função não está definida aqui, por isso que ele botou uma bolinha aqui. Por alguma razão desapareceu, não sei por quê, tá bom? Então, essas duas funções elas não são iguais, justamente porque tem um ponto no domínio nessa aqui que não está no domínio da outra. Tá? Para as duas funções serem iguais, elas têm que também ter o mesmo domínio. Então, vamos lá. Então, pronto, ó. Você viu lá que ela se aproximava de 10, tá? Embora a função não tivesse definida nesse ponto. Ou seja, a função não está definida nesse ponto, mas tem um limite. Outro exemplo, né? Tem que calcule limite para x tendendo ao infinito
de 2x dividido por 3x mais 6. Bom, aplicar ponto de tendência. Então, ó, eu vou até fazer uma coisa bem pedestre aqui, mas eu quero fazer isso aqui só para que vocês consigam compreender, né? Assassinar um pouco a matemática aqui, né? Aqui não, ainda não, né? De x indo para infinito, de 2x dividido por limite de x indo para infinito de 3x mais 6. Tá? Isso aqui vai resultar em 2x, né, duas vezes. Então, o limite de 2, que é o limite de uma própria constante, uma coisa que eu ainda não falei para vocês, mas o limite da função constante é a própria função, o valor dela, né, que é 2. Então, o limite de 2 vezes o limite de x, ou seja, 2 vezes infinito é infinito. Tá? Aqui, limite de 6 é 6, tá? Separar em uma soma de limites aqui é 6. Limite de 3x é 3 vezes o limite de x com x indo para infinito, então é 3 vezes infinito, que é infinito. Então, você tem uma indeterminação aqui, né? Então, determinar, verificar se há indeterminação. Sim. Como é que nós removemos? Remover indeterminação. Vamos lá. Então, a gente vai fazer um procedimento interessante aqui, ó, tá? Colocar x como fator comum em evidência. Tá? Por quê? Assim a gente transforma em uma função recíproca. Tá? Aqui, ó. Tá, então aqui, ó, eu vou colocar x, 3, 6 dividido por x. Por quê, ó? Quando eu multiplicar, vai ficar 3x vezes 6x dividido por 6, que é 6. Então, volta exatamente para cá. Então, eu pego esse x aqui, que ficou como em evidência, e eu corto ele. Então, ó, corto e corto aqui, ó. Então, eu vou calcular o limite agora dessa função aqui, ó. Assim, a gente vai ter aqui, ó, que é igual ao limite de 2 vezes o limite disso aqui. Aí, se você quiser expandir isso, para deixar mais claro, né? Isso aqui vai ficar limite de 3 mais limite de x tendendo ao infinito de 6 dividido por x, tá? Que é o mesmo que limite de 6 dividido por limite de x. Bom, ou que é igual a 6 vezes limite de 1 sobre x, tá? Então, ó, você sabe que o limite de 1 sobre x indo com x indo para infinito é 0. Limite de 2 é 2.
e o limite de 3 é 3. Então, isso aqui, ó, vai ser, isso aqui é zero, né? Ah, vou marcar isso aqui, zero. E isso aqui vai ficar, ó, limite de 2, que é 2, dividido por limite de 3, que é 3. Pronto, 2/3. Tá? Se quiser ver no GeoGebra, coloca a função lá e vê que ela vai ter um ponto de indeterminação aí, né? Ah, não, é x igual a infinito, a determinação ela vai aparecer lá no infinito, né? Aí tá ok, você não vai conseguir ver aquela bolinha circular porque ele está no infinito. Mas você vai ver aqui, né, que para quando x se aproxima do infinito, ele tende para 2/3, né? Vamos ver lá. Não, é uma função tipo racional isso aqui, né? Pronto. Aqui, ó. 2/3 é 0,66. Você vê que isso aqui parece aquela função de crescimento de Monod, né? Então, ó, ela vai se aproximando aqui, ó. Vai ficando de 2/3. Vai aumentando pra caramba aqui, ela vai se aproximando de 2/3. Tá bom? Depois que ela vai tender a ficar constante depois de um determinado valor. Tá? Então, você já está vendo aí o que significa esse valor de 2/3. Para quando x se aproxima do infinito, o valor da função se aproxima de 2/3. Então, você está vendo que o limite é uma coisa muito útil, né? Bom, outra coisa aqui, né, eu vou aumentar um pouquinho, né, deixar aqui aberto, mas depois a gente volta aqui. São as funções polinomiais. As funções polinomiais ela tem a seguinte propriedade, que y de x para x tendendo a c é y de c. Ou seja, as funções polinomiais elas não têm indeterminação, então você calcular o limite da função polinomial é praticamente você determinar o quanto a função vale naquele ponto. Então, para você provar isso, basta você colocar aqui, ó, limite de uma função polinomial geral, que é a 0 mais a1x mais a2x quadrado mais a n x a n, e você ir vendo que, ó, por exemplo, limite de a0 é a0, limite de 1, que é 1. Então vai ficar a 0. A 0, a 1, limite de x. Então a 1 é um termo constante, você pode multiplicar esse limite aí, porque é a1 vezes x, então você vai somar x, a1 vezes o x, então isso fica a1 vezes o limite de x. E aí você faz a mesma coisa depois, né? Limite do produto ao produto limite, você consegue provar isso facilmente, né? Se você não se convenceu com essa minha conversa aqui, eu vou te convencer. Agora eu espero. Senão, aí jogo na mão de Deus, né? De funções polinomiais. Então, ó, y de x, que é uma função polinomial, é a 0, mais a1 x mais a2x quadrado mais a n x elevado a n. Tá bom? Então, calculando o limite para quando x se aproxima de c, vamos lá. Isso aqui vai ficar, ó, aqui, ó. Limite de x se aproximando de c. Pronto, ó. Tá, aí, assim, ó. Vamos separar isso aqui, né? Então, como o limite da soma é a soma dos limites, vamos ter aqui, ó.
Aqui. Eu boto aqui, ó, em cada um, como eu argumentei com vocês, o limite da soma é a soma dos limites. Aqui também vai ter vários limites, né? Porque tem o A3x cubo, A4x4, tá? De x, e assim por diante, até chegar nesse aqui, tá? Aqui, ó. Isso aqui significa A1 vezes x. Então, eu posso dizer que é A1 vezes o limite de x somado a 1 vezes. Então, é A1 vezes o limite de x. Então, a mesma coisa para os outros, né? Aqui, ó. Você pode também pensar dessa outra ótica, né? Que é o produto de limite. Aqui, ó. Tá bom? Aí, aplicamos novamente a regra. Então, ó, quando a gente aplica novamente a regra, aqui eu já vou começar a trabalhar com A0 e A1. Então, o limite de A0 quando x tende a C é A0. Não muda. A1 é A1, de x é C, A2, limite de quando x tende a C, como não tem x aqui, não muda. Então, ó, x tendendo a C para A2 é o limite de x vezes x. Limite de x é C, o limite de x é C quadrado. Então, é C quadrado. Aqui, ó, limite de AN, quando x tende a C, é o próprio AN, porque o AN é uma constante, então não muda aqui. Tá? E aqui é como se fosse n vezes o produto de x, o limite de x, tá? Porque o limite do produto é o produto do limite. Então eu escrevo x a n como x multiplicado por x, n vezes. E aí o que que acontece? Isso aqui vai dar c elevado a n, porque vai ser c multiplicado por si n vezes, tá? C elevado a n, tá? Então, ao usar a propriedade que o limite é a soma dos limites, você pode verificar facilmente isso. Usei também o produto aqui para facilitar a minha vida, mas poderia ser só com a soma, tá bom? Então, ó, é a função, tá, aplicada no seu ponto de tendência, tá? Que é igual ao y de c, tá? Isso aqui é um dos argumentos que vai mostrar para a gente que a função polinomial ela é uma função contínua. Um, dois argumentos. Mas a gente vai usar outros aí. Vamos lá. Exemplo, esse aqui não precisa de Word aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Ó. Tome o limite da função f de x igual a 5 mais 3x mais 4, x quadrado mais x ao cubo para o ponto c igual a 2. Então, basta você aplicar no ponto de tendência. Ó. 5, aí não tem nada aqui que eu colocar 2, não tem x para colocar 2 aqui. 3x vai ficar 3 vezes 2, porque só tem um x. Mais 4x ao quadrado, então 4 vezes 2 ao quadrado. Mais 1, que é 1x ao cubo, né? Vezes 2 ao cubo. 5, 3 vezes 2 é 6, 11. 2, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4, 16. Então, 5 mais 6, 11, mais 16 é 27, mais 8, tá? Que é 2 ao cubo, é 35. Tá? Basta você ver aí facilmente, né?
O resultado dá 35, tá? Funções racionais. Dada uma função racional, f de x, que é p de x dividido por q de x, onde p e q são polинômios, a função racional satisfaz a seguinte condição, desde que q de c seja diferente de zero, tá? Quando você estiver no ponto que está excluído no domínio da função racional, a função racional também tem essa propriedade, de que limite de uma função racional para um ponto x tendendo a c, tá? Para quando x, que é o ponto aí de tendência se aproxima de c, é igual a f de c, que é o polinômio p aplicado no ponto C, dividido pelo polinômio q aplicado no ponto C, desde que c seja diferente de zero. Q de c seja diferente de zero. Então, no caso de funções racionais, tem 4 casos. O primeiro é, a função não é indeterminada, está super ok, termina naquele passo 3, se aplica ao ponto, vê se tem indeterminação, não tem, pronto, acabou. A função é removível por fatoração polinomial, a indeterminação é removível por racionalização e ela é removível por comparação com o termo líder. Primeiro caso. Essa aqui é relativamente fácil. A função não é determinada não é indeterminada no ponto de tendência. Tanto é que a função, ó, 2x ao cubo menos x mais 5. X se aproxima de menos 3, aí aqui é x quadrado mais 3x mais 1. Se aplica ao ponto 1. Aplica a função no ponto. Então, ó, 2 vezes x ao cubo. Quem é x? O ponto de tendência é menos 3. Então, menos 3 ao cubo. Menos, aí aqui, x, que é menos 3, mais 5. Por isso que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses. Porque já tem um x aqui nessa expressão. X quadrado é menos 3 ao quadrado, mais 3 vezes menos 3 mais 1. Bom, você vê aqui, ó, 2 vezes 3 ao cubo é menos 27, tá? Porque 3 a 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo, que é 9 vezes 3, é 27. Então, é menos 27 vezes 2, que é menos 54. Mais 3, 51. Mais 5, menos 46. Aqui você vê facilmente que é menos 3 ao quadrado é 9, 3 vezes menos 3 é menos 9, então 9 com menos 9 aniquila e sobra 1, então dá menos 46. Beleza, essa função racional aqui não era o ponto em que era uma raiz do polinômio de baixo, então tá tudo ok, não tem determinação nenhuma, tá? Beleza, esse é o primeiro caso, que é o caso simples. Vamos para os casos agora que vão complicar. Indeterminação removível por fatoração polinomial. A gente já resolveu esse caso nessa aula. Então, por exemplo, quando a gente aproxima x² menos 25, que é um polinômio de grau 2, dividido por x menos 5, que é um polinômio de grau 1, a gente divide um pelo outro, tá? Com x se aproximando de 5, que é um ponto que não está previsto para o domínio dessa função. A gente quer calcular o limite nesse ponto, quer saber para quanto se aproxima essa função, o que não significa que é o ponto da função. Por quê? Porque aqui, ó, a condição Q de C, que é o polinômio do denominador ser nulo, ela não está sendo respeitada. Então, aqui a gente não está falando de aplicar a função no ponto, até porque se você aplicar a função no ponto, vai dar uma determinação. Aí, o que acontece? Você verifica que, aplicando 5 aqui, você tem 25 menos 25 é zero, 5 menos 5 é zero, você tem 0 sobre 0. Tá? Então, ponto 1 e 2, você aplicou em determinação, você aplicou o ponto e viu que tinha determinação. Aí você vai fazer um procedimento. Você reescreve ou o denominador ou o numerador de maneira a eliminar a indeterminação. Como a gente fez no exemplo anterior, x² menos 25, nós usamos o quadrado da soma, o produto da soma pela diferença, tá? Que vai dar, né, x menos 5 vezes x mais 5, corta x menos 5 com x menos 5 e sobra o x mais 5. Tá? Então, essas funções, elas, embora esteja relacionado aqui dessa maneira, não quer dizer que essas funções sejam iguais. Quer dizer que, aplicando esse procedimento, elas ficam iguais. Mas por que a função não é igual? Repito, né, o domínio não é o mesmo. Para essa função, todos os reais são o domínio dessa função. Para essa, todos os reais menos o valor 5. Tá bom? Então, removida a indeterminação, pode-se aplicar o limite no ponto. Então, removeu-se a indeterminação, o limite resulta em 10, como nós já fizemos no cálculo anterior. Se você não se lembra, volte lá para o começo da aula e assista novamente um dos primeiros exemplos que foram dados. Por que eu estou fazendo isso de uma maneira um pouco mais acelerada? Porque esse exemplo aqui, e eu creio que o próximo,
né? O próximo vou demorar um pouquinho mais. Então, para a gente focar nisso aqui com mais tranquilidade, eu fiz dessa maneira, tá? Vamos lá. Diga-se de passagem, isso aqui já não é mais uma função racional, tá, gente? Por quê? Porque aqui isso não é mais um polinômio, tá? Raiz de x² mais 16 não é mais um polinômio. Mas tudo bem, né? São razões entre funções potência. A gente pode entender dessa maneira, tá? Vou colocar aqui até entre... Pronto, porque a função polinomial, ela tem um polinômio. Aqui a gente não tem um polinômio. Bom, essa função aqui é até difícil, porque se você aplicar o ponto de tendência, isso aqui é zero, aqui vai ficar 4, que é zero mais 16, raiz de 16, que é 4, menos 4 vai dar zero sobre zero. Então, ponto 1 aplicou, 2 deu indeterminação. Vamos pular para o ponto 3, que é usar o chamado conjugado. Você está vendo bem aqui, ó, raiz de x² mais 16 menos 4. O que é o conjugado? É você pegar esse termo aqui, ó, que está diminuindo, e trocar e botar um mais, tá? É como se fosse o marido ou a mulher do outro termo, tá? Então, como as mulheres são mais positivas, né? Eu vou chamar elas aqui de mais. Então, essa aqui é a esposa desse termo menos 4, que são os homens que são negativos. A instituição homem tem que acabar. Já digo para vocês. Né? Homem só faz merda. Vamos lá. Então, ó, limite de x tendendo para zero. Vamos botar aqui do jeito que está. Square root x² mais 16 menos 4. Isso aqui vai ser dividido por x². Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Esse cara aqui eu vou multiplicar pela mulher dele. Por quê? Porque vai soltar ele daqui de dentro, né? Como eu gosto de dizer para vocês, isso aqui vai soltar o cara que a gente precisa soltar, né? Então, limite de x, agora próximo de zero. Pronto. Então, ó, vou pegar esse mesmo carinha aqui, vou repetir, e vou multiplicar em cima e embaixo pela mulher dele aqui. Super animista, né, professor Glauco? A gente usa todos os recursos possíveis para a gente conseguir alcançar os alunos, mesmo que seja um recurso esdrúxulo mnemônico. Gente, por que que eu estou fazendo isso aqui? Né? Vocês sabem, eu estou multiplicando por alguma coisa e dividindo por a mesma coisa, porque eu não vou alterar a minha equação. É o mesmo que eu multiplicar por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, você já está por dentro, você sabe, né? Já não é mais nenhum garotinho ou garotinha inocente. Isso aqui não era esse. Vou tirar daqui, pronto. Ó, você vê que é o mesmo termo, então você está multiplicando por 1, você já é um rapaz, uma moça crescidinho, já sabe que a gente pode fazer isso. Então, o que que a gente vai fazer, gente? A mesma coisa. Olha, vê isso aqui, ó. É como se é parecido com o quadrado da soma, porque é um termo aqui, sei lá, um termo p menos 4 e p mais 4. Então, o quadrado da soma pela diferença, o produto da soma pela diferença, tá? É outro produto que você pode interpretar semelhante a um produto notável. Então, ó, assim, vamos ter, ó, isso é isso aqui ao quadrado menos isso ao quadrado, tá bom? E esse aqui vai ser esse vezes esse. E, naturalmente, para não ficar esse carnaval aqui, eu vou despintar ele de preto, tá? Beleza, então, ó, esse aqui vezes esse vai ser ele ao quadrado, mais
ele vezes 4, menos ele vezes 4, que vai cortar esses dois termos, menos o 4 ao quadrado. Pronto, tá? Se você não acompanhar, tente fazer sozinho na sua casa. Pare esse vídeo agora e tente fazer, tá bom? Então, olha o que acontece aqui. Isso aqui ao quadrado, a raiz de alguma coisa ao quadrado é o que está dentro da raiz, gente. É função inversa da função inversa. Lembra disso? Então, ó, isso aqui vai ser, ó, vai ser x quadrado mais 16. E 4 ao quadrado é 16. Olha o que vai acontecer, gente. Esse vai cortar com esse. Olha que massa. Então, corta, corta. Sobra o que leva a. Ó, isso, né? Ô, caramba. E já foi alopração já. Então, ó, esse aqui é igual a esse. E se você não estiver aí, que nem o professor Glauco fazendo os questionários, ou seja, comendo mosca, você já percebeu que o termo que estava levando a uma indeterminação é esse x quadrado aqui embaixo. Então, ele sumiu. E aí a gente vai poder aplicar tranquilamente o ponto x igual a zero no nosso limite e chegar no limite, no valor que é o valor do limite da função. Assim, podemos aplicar o valor de tendência e obter o valor do limite. Certo? É isso e beleza. Aqui ia sobrar 1, aqui não sobra nada, sobrar 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Cancela isso aqui. Pronto, tá? E aí, galera, quando você aplica isso, limite de 1 é 1. Limite da razão é a razão dos limites. Limite de 0 de x quadrado mais 16 raiz é raiz de 16, porque basta a gente jogar o zero aqui, né, agora. Então, 1 dividido por raiz de 16 é 1 sobre 4, mais 4 embaixo, tá? Por quê? Ó? Raiz de 16 é 4, então isso aqui resulta em 1 dividido por 8. Esse que é o limite da função. Você quer jogar no GeoGebra? Joga lá no GeoGebra, né? Então, professor, para não dizer que não falou das flores, vai jogar de novo no GeoGebra a seguinte função. Tá? Aqui, ó. F de x é igual a raiz. Vamos botar logo aqui a divisão, né? A gente vai escrevendo aqui. Raiz de x quadrado mais 16 menos 4 dividido por x quadrado. Ó, veja. Vou aumentar aqui um pouquinho. Já está aqui no valor de 1/8, né? Que é... Vou aumentar aqui, ó. 1/8, vamos lá dividir. É 1/4 dividido por 2, é 0,125, né? Eu tenho calculadora no meu celular aqui. 1 dividido por 8, 0,125. Tá por aqui mais ou menos, ó. Isso aqui é 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, tá? Então essa função, ela vai se aumentando, ela vai se aproximando aqui, ó,
ela vai diminuindo, né? Uma função que ela é meio assim, ela parece ser uma função constante, mas ela tem uma pequena variação, tá? Você vê aqui que no ponto x igual a zero ela se aproxima para isso, mas essa função não está definida no ponto x igual a zero. Beleza? Ó, de novo aqui o bolinha, tá? Essa bolinha aberta significa que a função não está definida nesse ponto. Beleza. Comparação com o termo líder. Tá? Essa aqui eu não vou fazer dessa maneira que eu fiz, mas eu vou argumentar para vocês o seguinte, de que se a gente tem o termo líder do polinômio, que é o termo com maior ordem do x, tá? Ou seja, o x é a maior poente, tá? Esse é que é o termo líder do polinômio. E quando ele se aproxima de infinito e você tem duas funções, uma função racional, né, cujo ponto de tendência é o infinito e, portanto, diferente do ponto em que essa função se anula, que seria, no caso, o valor excluído do domínio, tá? Basta você... Se você colocar infinito aqui, você vai ver que isso aqui vai dar infinito sobre infinito, beleza? Você vai ter uma indeterminação. Então você usa o limite da função recíproca no infinito, que ele vai para zero. Então colocar como fator comum em evidência no polinômio o termo com maior grau. Então olha, por exemplo, x na quarta, você bota aqui x à quarta em evidência, vai sobrar o quê? Ó? X à quarta, 2x ao quadrado dividido por x à quarta vai ser 2 dividido por x ao quadrado. E 5 dividido por x na quarta vai ser o outro termo que sobra. Quando você for tomar o limite no infinito, aqui, ó, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. A mesma coisa aqui, ó, 7x à quarta. Aí, quando você coloca em evidência, esses dois vão cortar. E vai ficar o 4 e o 7 aqui sozinhos, sem nenhum termo com x. E os outros termos com x vão ficar todos aqui no denominador. Então, ó, 3x ao quadrado vai ficar 3 dividido por x ao quadrado, porque você está pegando, vai multiplicar esse fator comum em evidência e vai dividir por ele mesmo. Então, para você retornar isso aqui, você vai multiplicar aqui embaixo por x na quarta e x na quarta, tá? Então, o que acontece? Ó? Você vai pegar aqui 3x na quarta, que vai ficar x na 6. Você bota x na quarta em evidência, tá? Cadê? Ah, não, desculpa. Aqui, né? Vezes x ao quadrado e x ao quadrado embaixo, por quê? Aqui vai ficar x na quarta. Aí o x na quarta vai para lá. A mesma coisa aqui, você vai multiplicar por x ao cubo em cima e embaixo, porque vai ficar x à quarta em cima, x ao cubo embaixo, aí você consegue colocar em evidência. E aqui, né, você multiplica por x na quarta e x na quarta. Eu vou fazer só esse procedimento para você, eu não vou fazer o restante, tá? E aí, ó, quando você faz isso e aplica aqui, ó, o limite da soma vai dar o limite de 4, mais o limite de 2 dividido por x ao quadrado, mais 5 dividido por x na quarta. Aí aqui, ó, limite de 7 é 7, mais o limite de 3 dividido por x ao cubo, ao quadrado, vai dar 0. Mais limite de 6 dividido por x ao cubo, que é um limite de função recíproca, só que elevado ao cubo, vai dar 0 também, e aqui vai dar 0, sobra 4 sétimo. Eu vou fazer essa operação aqui para vocês saberem, né, colocando fatores comuns em evidência. O que é um fator comum em evidência? Para quem não se lembra, isso é a operação de matemática básica lá do ensino fundamental. E como já faz muito tempo que vocês saíram do ensino fundamental, é possível que alguns de vocês tenham esquecido. Mas botar um fator comum em evidência é pegar esse mesmo fator que é comum a todos os membros de uma expressão e colocar ele multiplicando todos em evidência. Botar ele assim, ó, pá, olha aqui a cara dele, tá? Então nós temos o seguinte termo, ó, 4x à quarta mais 2x ao quadrado, mais 5, 7x na quarta, mais 3x ao quadrado, mais 6x mais 8. Beleza? Aí eu vou fazer o quê? Como eu quero que o x na quarta apareça em todo mundo, porque eu estou preocupado aqui com os termos líderes, eu vou fazer o seguinte, ó, esse segundo termo, eu vou tentar completar um x na quarta aqui, ó. Então eu vou fazer o quê, ó? Vou multiplicar x quadrado e dividir por x quadrado. É sempre assim. É sempre pelo mesmo termo. Por quê? Porque a gente quer multiplicar por 1, a gente não quer alterar a nossa expressão. Aqui,
vou até pegar a fonte e mudar de cor aqui. Aqui, como eu quero que apareça um x na quarta, e não tem nenhum x, eu vou botar um x na quarta e dividir por x à quarta. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nesse x quadrado aqui embaixo. Por quê? Porque ele também vai completar um x na quarta. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou botar um... Contrário não, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou botar o x ao cubo. Porque x vezes x ao cubo vai dar x à quarta. E eu vou fazer a mesma coisa com 8 aqui, só que com x à quarta. Veja, o x na quarta aparece agora em todos. Eu vou colocar em vermelho também. Tá? Então, ó, 2x ao quadrado, né, vezes x ao quadrado é x à quarta. Vezes 1 dividido por x ao quadrado. Aqui, ó, 5x à quarta vezes x ao quadrado. Aqui, ó, x elevado à quarta, dividido por x ao quadrado. Aqui, ó, 6x elevado à quarta. Então, eu boto todo mundo para ficar x à quarta e o restante que se vire, né, aqui embaixo, ó. Aqui 8, x à quarta dividido por x à quarta já está ok. Agora eu vou fazer o quê? Vou transformar todo mundo em preto e só marcar o x na quarta. Aqui, ó, em vermelho. Aqui, ó. Porque o x na quarta ele é um fator comum que eu vou colocar em evidência. Vem aqui, ó. Então, estou marcando todos os x na quarta para mostrar para vocês que ele é um fator em comum. É um fator comum que vai ficar em evidência. Beleza? Vem aqui, ó. Então, x à quarta está em todos, ó. Como x elevado à quarta está em todos, então basta que coloquemos em evidência. Significa que está multiplicando todos. Tá? Então, isso pode ser entendido da seguinte maneira, ó. Pegar um x na quarta desse aqui, ó. Agora, onde tinha o x na quarta, vai ficar 1, né? Então, ó, aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Por quê, professor? Calma, jovem. Vai entender. Tiro daqui, tiro daqui, tiro daqui. Quando você multiplicar, ó, vai ficar, repare, 4x à quarta, que é esse termo, 2x à quarta dividido por x ao quadrado, que é x, 2x ao quadrado, que é esse termo, e 5 vezes x na quarta dividido por x à quarta é 5, que é esse termo. A mesma coisa aqui embaixo. 7x na quarta, 3x à quarta dividido por x ao quadrado, que é 3x ao quadrado, 6x à quarta dividido por x ao cubo, que é 6x, e 8x na quarta dividido por x na quarta, que é 8. Beleza? Então, você queima esses dois caras aqui e transformou a sua função em potências de funções recíprocas, nas quais o limite indo para o infinito resulta em um valor de zero, tá? Então, todos esses caras aqui vão ser zero
vai sobrar só os termos líderes. Então, eu estou ensinando para você o seguinte, ó. Olha o seu polinômio, vê os termos líderes, se estiver indo para o infinito, é só você pegar a razão dos termos líderes. Não precisa nem fazer nada. Só argumentar isso. Olha, professor, é o seguinte, o senhor ensinou para a gente que basta a gente olhar a razão dos termos líderes para esse caso. Então você analisa o caso, diz o que você viu e diz assim, ó, estou pegando os termos líderes porque esse aqui que é o limite, beleza? É isso. Hoje, né? Hoje nós... não vou salvar. Abordamos as propriedades de limites, que são as operações com limite, soma, subtração, multiplicação e divisão, o limite da função identidade e o limite da função recíproca, que são a base para todos os limites de função polinomial. A gente vai ver seno, exponencial e tudo separado, mas ainda se relaciona com isso, tá? Beleza. Isso aqui é a base para compreender o resto. Então, procedimentos operatórios de cálculo. Você aplica o ponto de tendência na função, verifica se tem indeterminação. Se não tiver indeterminação, acabou. Se tiver indeterminação, remova a indeterminação, que é a grande maioria dos casos, e você reaplica o ponto de tendência. Limite de função polinomial. O limite da função polinomial é sempre o valor da função no ponto. Tá? Sempre. E o limite das funções racionais, a função não é indeterminada no ponto de tendência. Tá? É um caso simples em que o valor da função vai ser o mesmo valor da função no ponto, vai ser o limite da função. Quando não, temos três casos, que a gente pode tirar por fatoração polinomial, por racionalização e pelo termo líder, que são, assim, resolve a grande maioria dos casos. Tá bom, gente? Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.